Esta área infame, vagamente designada entre a Flórida, Porto Rico e as Bermudas, é o pesadelo de qualquer capitão e piloto. Muitos aviões, navios e cruzeiros, dados como desaparecidos, foram atribuídos a esta zona misteriosa. Dizem que a principal razão deste lugar ser tão enigmático deve ser os campos magnéticos que se formam neste triângulo sinistro. O fundo do oceano é feito de pedras contendo muita magnetita, e não ímãs que você coloca na geladeira para lembrar aquela adorável viagem a Paris. É mais tipo ferro. Os campos magnéticos reagem à alta concentração de magnetita no fundo do oceano, o que pode gerar uma espécie de conflito entre os dois. Muitas vezes, pode levar a várias anomalias climáticas e, como resultado, dificuldades de navegação. E, naturalmente, quaisquer mudanças no fundo do oceano ou nos campos magnéticos da Terra influenciam muito o Triângulo das Bermudas. Os campos magnéticos tendem a mudar de posição, assim como as placas tectônicas e até os continentes, embora nunca o percebamos. Até os polos magnéticos se movem. Por exemplo, nos últimos 30 anos, o polo norte magnético mudou significativamente do Canadá para a Sibéria. Como o campo magnético está em constante movimento, ele também pode levar o Triângulo das Bermudas consigo. Agora que as pessoas sabem onde o triângulo está, é fácil evitá-lo. Supostamente ele se move para o leste, junto com os polos magnéticos, mas os cientistas ainda não conseguem responder onde exatamente ele estará em alguns anos. Coisas misteriosas não terminam aqui. Calmo e sem tempestades, o Mar dos Sargassos pode ser tão perigoso quanto o Triângulo das Bermudas, e não é nenhuma surpresa que ele realmente o atravesse. Então, o que há de tão perigoso em um mar com águas calmas e cristalinas, sem ventos fortes ou ondas enormes, sem icebergs? Você sabe, os culpados típicos quando se trata de derrubar navios. São os ventos quase ausentes do mar que dificultam a passagem dos veleiros. Cargueiros e barcaças grandes podem cruzá-lo com bastante facilidade, mas navios menores e menos poderosos nem sempre tiveram tanto sucesso na área. Muitos ficaram presos e perdidos aqui. A área misteriosa do Oceano Pacífico é outro triângulo sinistro. Na costa sul do Japão, não muito longe de Tóquio, há um mar onde muitos navios encontram seu destino derradeiro, desaparecendo sem deixar vestígios nessas águas. O local é chamado de Triângulo do Dragão, ou Mar do Diabo. Algumas pessoas atribuem todos os desastres à atividade paranormal extraterrestre. Outras supõem que sejam fenômenos naturais violentos. Alguns cientistas acreditam que a causa das anomalias sejam as mudanças ambientais. Além disso, há uma concentração muito alta de hidratos de metano no fundo do oceano, na área do Triângulo do Pacífico. Este gás tende a explodir sempre que a temperatura atinge mais de 18 graus Celsius. Quando isso acontece, bolhas começam a se formar na superfície da água. Essas erupções de gás podem interromper a capacidade de flutuar e podem facilmente afundar um navio. Por causa desta reação química, não sobra nada, nem para deixar rastro. Vulcões subaquáticos são outra explicação possível para o Triângulo do Dragão japonês. Na verdade, eles podem derrubar até pequenas ilhas. Felizmente, ninguém mora lá. É muito comum nesta área que algumas pequenas ilhas desapareçam sob a água e outras apareçam do nada por causa da atividade sísmica. Você nunca encontrará o Triângulo do Dragão em nenhum mapa oficial do mundo. Então, ninguém tem certeza sobre o quão grande ele é na realidade. Mas os triângulos notórios não param por aí. Tem um no Lago Michigan. Assim como o seu similar, o Triângulo das Bermudas. O Triângulo de Michigan ganhou sua reputação duvidosa por alguns desaparecimentos. O primeiro registrado data de 1679. Um grande navio, um dos maiores da época, partiu em uma expedição. Mas uma vez que entrou no Triângulo Sinistro, nunca mais voltou. Uma aeronave desapareceu neste triângulo uma vez. O céu geralmente é muito claro lá. Mas em 1883, algumas pessoas testemunharam coisas anormais na área. Alguns afirmam ter visto grandes blocos de gelo caindo dos céus e a tripulação até conseguiu salvar um como prova concreta. Parece que o Triângulo das Bermudas tem similares não só na Terra, mas até no espaço. Naves espaciais geralmente não desaparecem no ar, no entanto. Tipo, não há ar. Esta área anômala é realmente grande e se estende logo acima do Atlântico Sul. Ocupa a área do Chile ao Zimbábue e fica bem no ponto onde os cinturões de radiação de Van Allen estão mais próximos da superfície do nosso planeta. A Terra tem 2 cinturões assim, que são úteis para prender as partículas que vêm do Sol.
Eles fazem um ótimo trabalho protegendo a Terra da radiação. O campo magnético é menor, então permite que o cinturão de radiação da Terra se aproxime da superfície. Sempre que um satélite passa, ele fica exposto a radiações que podem causar sérios danos. Portanto, nenhum satélite pode tirar fotos dele. A anomalia do Atlântico Sul é uma parte da Terra onde a radiação natural flui fora de controle. Ainda assim, há poucas evidências de que todos esses triângulos sejam realmente perigosos. Muitos acreditam que o próprio Triângulo das Bermudas foi provado repetidamente ser nada além de uma obra de ficção. Na verdade, alguns naufrágios, como o do Allen Austin, ganharam popularidade em meados do século XX, e ninguém pensara em desenhar um triângulo na região das Bermudas antes disso. O mistério foi popularizado por escritores de ficção científica e se tornou um mito comum, enquanto nenhuma pesquisa séria provou que fosse mais perigoso do que outras partes do oceano. Então, a tripulação do Allen Austin, em 1881, nem tinha conhecimento do Triângulo das Bermudas naquela época, muito menos medo dele. Não apenas os triângulos assombram as pessoas em todo o mundo, mas os círculos também o fazem. Na Costa Rica, há uma pequena ilha chamada Isla del Caño, onde há uma variedade de cerca de 300 objetos circulares de diferentes tamanhos. Os locais os chamam de Las Bolas de Piedra, que em português é simplesmente as bolas de pedra. Essas pedras têm um formato quase perfeitamente redondo. Algumas delas são enormes, pesando até 16 toneladas cada. Elas também são feitas de materiais diferentes: gabro, calcário e arenito. Os chefes locais costumavam colocar essas bolas na frente de suas casas. Eles deviam estar realmente cansados daqueles gnomos de jardim que todo mundo tem. Não há informações precisas sobre sua origem. Alguns mitos afirmam que a origem dessas pedras foi em Atlântida. Se você alguma vez viajar para o rio Mekong, provavelmente terá a chance de ver bolas brilhantes malignas subindo da água e se alinhando no ar. Os locais chamam isso de bolas de fogo de Naga. Os tamanhos variam, então essas bolas avermelhadas podem ser tão pequenas quanto uma faísca ou tão grandes quanto uma bola de basquete. O número de bolas de fogo por noite varia de dezenas a milhares. Os cientistas não têm nenhuma explicação sólida do porquê isso acontece, mas provavelmente um gás inflamável é liberado pelo ambiente pantanoso. A maioria dos grandes lagos é bastante misteriosa. Em Minnesota, na costa norte do Lago Superior, há um parque com uma cachoeira dividida em duas. Uma parte do rio continua, enquanto a outra desaparece. Qualquer objeto que você jogue na queda de água não irá flutuar de volta em qualquer lugar à vista. Dizem que é altamente perigoso para as pessoas porque é quase impossível rastrear o fluxo da água. Não tem nenhum submundo. Tudo que cai da cachoeira retorna ao lago através de um rio subterrâneo. O truque é que existem correntes poderosas que podem segurar vários objetos por baixo antes que eles subam à superfície algum tempo depois. O centro do Lago Superior é famoso pelos naufrágios. Também é muito perigoso porque a água lá é muito fria, apenas 2 graus Celsius. Nas profundezas da Amazônia, há o rio Xanay-Timpisca, com 6,5 quilômetros de comprimento, que ferve sem parar. O nome significa fervido pelo sol. Bem, na verdade ele não está fervendo, mas pode atingir a temperatura crítica de 91 graus Celsius, o suficiente para cozinhar macarrão. A temperatura mais baixa nessas águas é de cerca de 45 graus Celsius. Este rio ainda não pode ser explicado cientificamente, porque requer a proximidade de um vulcão para que a água atinja essa temperatura. No entanto, o vulcão mais próximo fica a 700 quilômetros de distância. Portanto, outras explicações sugerem a existência de uma fonte termal sob a Terra capaz de causar tal fenômeno. As águas perigosas variam. Então, os lagos Gippsland, na Austrália, podem brilhar à noite. As bactérias se agitam na água quando as algas florescem, e seus movimentos dão esse efeito bioluminescente. A beleza das algas vermelhas é extremamente enganosa. Os tipos de algas diferem, mas as que podem ser encontradas na maré vermelha contêm altos níveis de amônia. Aqueles que ousam nadar ali podem ter irritação nos olhos e erupções cutâneas. É melhor ficar curtindo a paisagem de tirar o fôlego sentado na praia e fazer isso de preferência com o nariz fechado, pois o cheiro das algas em decomposição, vamos chamar de mofado.